meus amigos, meus alunos da EJA. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa TV Araxá Educa. Vamos para mais uma aula hoje, preparada aí com muito carinho para vocês. Eu sou a professora Dayana, de Língua Portuguesa da EJA. Vamos lá? A nossa aula hoje é sobre acentuação e vamos falar também sobre carta do leitor. Antes disso, vamos retomar aí um pouquinho, que nós já vimos um pouquinho de acentuação em outras aulas, e vamos retomar e avançar um pouquinho na acentuação e falar mais sobre a carta do leitor. Vamos lá? Vejam bem essas palavrinhas, ó. O próprio, você, a, que nesse caso, acraseado. Nós temos aqui, ó, em cima da letrinha O, um acento. Em cima da letrinha E, outro acento. E em cima do A, nós temos aí outro acento. Nós temos, nesse caso, um acento agudo, que vai indicar aí, especialmente nas vogais O e E, que elas são abertas nas palavrinhas. No caso, próprio, né? Sem contar que essa acentuação também vai indicar que essa sílaba é a mais forte, é a sílaba tônica dessa palavrinha. E já o acento circunflexo em vogais E e O vão indicar aí que o circunflexo vai indicar que são a acentuação para indicar que essa letrinha é mais fechada. No caso, E, você, na palavrinha vovô, vovô. E no caso da palavra vovó, vovó. Com acento agudo, abre mais a letra O. E a crase que nós vamos falar hoje nessa aula. Nós vimos aí que a acentuação indica a pronúncia correta das palavras e vai também marcar a sílaba tônica dessas palavras. E ela também indica se a pronúncia é aberta, como eu falei no caso do O ou O, ou se é fechada, no caso de O. E o tio? Nós vimos aí nas aulas anteriores que o tio não é uma acentuação, é mais para sinalizar que aquela sílaba, aquela vogal vai ter um som nasalizado. Vamos ver: coração, acentuação e órgão. Percebam aqui que na palavra órgão nós temos aqui o acento agudo, indicando aí que o O é mais aberto e também essa sílaba, a junção do O com o R, é uma sílaba tônica, mas também temos aí o tio no gão, que é uma sílaba átona no caso dessa palavrinha, tornando aí a palavra órgão. E vamos adiantando então para a acentuação, vamos ver a acentuação, como fica a acentuação em verbos. Dependendo aí da flexão dos verbos, pode ter aí uma sílaba a mais ou não. Vamos ver como fica? Por exemplo, nos verbos ter e vir. Vejam bem, os verbos não possuem acento quando estão flexionados na terceira pessoa do singular, mas recebem a acentuação na terceira pessoa do plural. Vamos ver como fica isso? Vejam bem, ele tem tarefa. Aqui no caso do verbo ter. Percebam que no singular não tem o acento. Já no plural, eles têm tarefa. No caso, eles está no plural, o verbo vai estar no plural. Mas no caso do verbo ter, na terceira pessoa, nós vamos adicionar aqui um acento circunflexo. Eles têm tarefa.
Vai mudar alguma coisa no som, professora? Não, não muda nada no som, apenas para indicar que ele está no plural. Outro exemplo, ela vem hoje. No singular, o verbo vir na terceira pessoa não apresenta acentuação. No caso de uma frase no plural, elas vêm hoje. Aí, elas está no plural, o verbo também ficará no plural, com a diferença do acento circunflexo. Também não muda nada no som, apenas para sinalizar aqui que o nosso verbo está no plural. E agora, as palavras, os verbos, na verdade, crer e ler. Os verbos no infinitivo não apresentam acentuação, certo? Mas e aí? Quando eu falo que uma família no presente do indicativo, aquela família crê em Deus. No presente do indicativo, o verbo crer vai ganhar um acento circunflexo, certo? No caso, na terceira pessoa. E no plural, como fica? No plural, ele não tem acentuação. Isso desde o novo acordo ortográfico da nossa língua portuguesa. Antes, nós tínhamos uma acentuação aqui no primeiro E da palavra creem, que é o verbo crer no plural, na terceira pessoa do plural. No caso, eles ou elas creem. Aquelas famílias creem em Deus. Ou seja, o verbo no presente do indicativo no singular tem acentuação, mas no plural vai dobrar o E, colocar o M no final e tira a acentuação. A mesma coisa do verbo ler, que no presente do indicativo, na terceira pessoa, o garoto lê jornais. Percebam que nós temos aqui a acentuação. Já no plural, os garotos leem jornais. Nós não temos, aliás, aí a acentuação no E. É adicionado mais um E e o M para indicar que está no plural. E nesse caso não recebe mais a acentuação. E a tal da crase, professora? O que é crase? Vamos ver juntos? Com origem na Grécia, a palavra crase significa mistura ou fusão, ou seja, vai juntar. Na língua portuguesa, a crase indica a contração de duas vogais idênticas, mais precisamente a fusão da preposição a com o artigo feminino a, o artigo definido, ok? E também com a preposição a mais a primeira letra idêntica, né? Em um pronome, por exemplo. Vamos ver como fica? A crase deve ser empregada apenas diante de palavras femininas, ok? Vejam bem, as amigas foram à confraternização de final de ano da empresa. Aqui na confraternização, é uma palavra feminina, não é verdade? Então, eu vou juntar a preposição a mais o artigo definido feminino a, certo? É como se eu dissesse, foram para a confraternização, mas o a vai substituir o para. Então, as amigas foram à confraternização de fim de ano. E se eu colocasse essa confraternização, substituísse por uma palavra no masculino? Vejam bem, encontrei aqui uma palavra equivalente no masculino. Encontro. Vamos ver como fica. As amigas foram ao encontro de final de ano da empresa. Então, eu juntei a preposição a, como se fosse para, mais o artigo definido masculino,
porque eu tenho aqui uma palavra no masculino, então fica ao encontro de final de ano. Então, eu trouxe a dica só para reforçar, ó, experimente alterar a frase para uma palavra masculina. Se fizer sentido, a crase. Por exemplo, escola, e aí um sinônimo, colégio. Escola é um substantivo feminino. Colégio, um substantivo masculino. Vou ao colégio. Ok, faz sentido. Então, quando eu utilizo a palavra escola, vou à escola. Outro exemplo, vou ao supermercado, vou ao dentista, vou à dentista, no caso que seja uma doutora, certo? A crase ficou bem descomplicadinha agora, não é verdade? E agora, mudando de assunto, nós vamos falar sobre carta ao leitor, carta do leitor. E antes eu trouxe aqui só uma definição do que é carta, que é um gênero textual. Mas no nosso caso de hoje, vamos falar de carta do leitor. Vamos ver as características? Vem comigo. A carta é um gênero textual de correspondência, o qual visa a estabelecer uma comunicação direta entre os interlocutores, para transmitir diferentes tipos de mensagens. Por seu contexto de circulação, as cartas podem ser divididas em carta pessoal, carta comercial, carta oficial e muitos outros gêneros de cartas nós temos, certo? Eu trouxe aqui um exemplo de um envelopinho, né? Nesse caso, nós temos espaço para colocar o destinatário para quem é a carta. Nesse espaço também colocaríamos o endereço, o CEP da pessoa, da rua, do endereço, e o local de onde a carta, para onde a carta será enviada. Do outro lado, nós colocamos o remetente, no caso, quem envia a carta, o endereço e também o local. Aqui nós temos um espaço para adicionar um selo dos Correios. E a carta do leitor? Nós vamos falar sobre a carta do leitor, que é um gênero textual utilizado quando algum cidadão deseja posicionar criticamente a respeito de algum assunto ou acontecimento do momento. É um texto de curto tamanho, com linguagem concisa e assertiva. Como é que fica isso? Quando eu vou utilizar uma carta do leitor? Normalmente, nós temos a carta do leitor, um espaço em veículos de comunicação, por exemplo, jornais, revistas, mesmo em jornais digitais, também é possível perceber esse espaçozinho que o leitor tem para opinar sobre o que está acontecendo, alguma reportagem ou um artigo de opinião publicado naquele veículo. E na carta do leitor, o que eu posso fazer enquanto cidadão? Eu posso opinar, posso também agradecer, às vezes ler uma reportagem que fez a diferença para você, você pode agradecer aí aos editores. Reclamar também, perdão, eu passei sem querer, reclamar, solicitar, elogiar aquele veículo ou os editores e também criticar. Por exemplo, se você viu uma reportagem no jornal daqui da nossa cidade em que hajam muitos buracos nas vias públicas em função das chuvas, você quer se posicionar quanto a isso? Às vezes lá no seu bairro você quer falar que tem aí um buraco, chamar a atenção das autoridades. Você não vai lá no jornal me falar que tá chovendo demais e que a roupa não seca, né, Dona Maria? Você vai se posicionar de acordo com o que foi falado na reportagem. Às vezes mostrou ali um local que teve
foi prejudicado pelas fortes chuvas, com buracos, né, deslizamentos, aí sim você vai falar: gostaria de chamar a atenção, com a licença aí dos editores e tudo mais. E qual que é a estrutura da carta do leitor? Como que eu vou escrever uma carta do leitor? Vamos lá. Antes nós teremos que colocar local e data, né? No caso, Araxá, hoje é dia tanto de março de 2022. Nós temos que colocar também um vocativo. Como assim, professora? Como é que eu vou escrever? Eu vou escrever querido jornal de Araxá? Não, não necessariamente. Caro editor-chefe, e assim por diante. Nós devemos também nos atentarmos à contextualização. Como é isso, professora? Se você está escrevendo para esse espaço de carta do leitor e você quer falar algo, comentar algo, se posicionar com algo que já foi publicado no jornal ou na revista recentemente, você vai falar: vi a reportagem tal, do número tal, e contextualizar e dar a sua opinião. E ter objetividade também, ser objetivo, que normalmente, como vimos, o texto e a carta do leitor é um texto mais curtinho. Então, é preciso ter objetividade e clareza. E também argumentos. Se você vai falar, se posicionar, você tem que argumentar, né? Desenvolver o argumento do porquê a sua posição sobre esse assunto é essa, certo? Vamos lá, eu trouxe aqui alguns exemplos de carta do leitor. Nós temos aqui o local, Goiânia, 8 de fevereiro de 2018, data. E nós temos também o vocativo, caro editor. Gostaria de parabenizar os responsáveis pela reportagem sobre a região Centro-Oeste, especialmente o destaque feito a Goiânia, capital onde nasci e vivo até hoje. Os aspectos sociais e culturais presentes na cidade foram brilhantemente descritos no texto e muito bem representados por meio das imagens, que representam tão bem o nosso povo. Atenciosamente, nós temos aqui uma despedida e, nesse caso, o leitor colocou somente aí as iniciais do seu nome. Pode acontecer de ter o nome completo do leitor, no caso que escreveu a carta, ou somente as iniciais. Agora vejam essa outra carta do leitor. Deu para perceber que não temos aqui local e data, também não temos um vocativo. Vamos ler qual que é a carta? Escrevam sobre a política feita por mulheres, o trabalho de vereadoras, deputadas e senadoras, sobre a saúde da mulher, sobre a educação para mulheres. Quero ler também sobre fertilidade e perda gestacional. Há um silêncio sobre esse tema. Nesse caso, ela colocou o nome dela, Odete dos Santos, e colocou o local posteriormente. Não tivemos aqui uma despedida, não tivemos também local e data e um vocativo, certo? Ela se posicionou, colocou o que gostaria de ver aí na revista ou no jornal, não sabemos onde foi publicado. E agora nós teremos um quiz para verificar se nós aprendemos. Vamos lá? Vamos ler aqui uma carta do leitor e vamos analisar, ok? Arapongas, 5 de julho de 2013. Já vimos que temos aqui o local e a data. Prezado Sr. Silva, como leitor assíduo da revista Saúde, em primeiro lugar, venho agradecer o benefício que os artigos publicados vêm proporcionando à minha família. Muitas das dicas fornecidas conseguimos colocar em prática e, dessa forma, melhorando consideravelmente nosso bem-estar. No último número da revista, lemos uma matéria sobre os perigos do excesso de sal na alimentação.
que o excesso de sal na alimentação pode provocar a nossa saúde. É fato que já tínhamos algum conhecimento sobre o assunto, porém, não em detalhes. Como nossa família está sempre em busca de uma vida mais saudável, desejamos também colocar em prática algumas dessas dicas. Ocorre que o sal já faz parte de nossas vidas há tempos e não se encontram com tanta facilidade receitas que não o utilizem. Sendo assim, solicito a gentileza de, se puderem, publicar receitas de pratos onde possamos substituir o sal por outras ervas ou condimentos que não prejudiquem nossa saúde. Atenciosamente, Edmundo. Essa foi uma carta bem completinha, com local, data, vocativo, despedida e o nome. Porém, ele colocou somente o primeiro nome dele. E de acordo com esse texto, a família deseja colocar em prática as dicas da revista Por quê? Porque busca sempre uma vida mais saudável? Ou letra B, leu uma matéria sobre o excesso de sal na alimentação? Letra C, sabia dos perigos do sal na alimentação? Ou letra D, tem dificuldade em encontrar receitas sem o uso de sal? Então, a família deseja colocar em prática, as dicas da revista porque busca sempre uma vida mais saudável. E a linguagem predominante nesse texto é uma linguagem coloquial, é uma linguagem científica, é uma linguagem formal ou técnica? Nós vimos que não é uma linguagem coloquial e também não é científica, por não ter muitos termos científicos. Nós percebemos que é uma linguagem mais formal, seguindo aí a norma padrão da língua portuguesa. Então, a resposta correta para essa nossa questão é a letra C. E eu vou ficando por aqui. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá!